Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. A candeia, que é a lamparina, no caso espiritual, é a verdade. E o alqueire é o que abafa a luz, não é? Temos que colocar a verdade que já conhecemos exposta. E como expomos a verdade? Através das nossas ações, das nossas escolhas, não é? Então é importante que, se sabemos a verdade, se sabemos sobre as leis de Deus, se sabemos sobre o Evangelho, é importante que possamos expor essas verdades através de nós mesmos. No item 1, 2 e 3, Kardec destaca no item 1 e 2 sobre a questão da candeia e do alqueire, e no item 3, a parte em que Jesus fala sobre falar em parábolas. No item 4, então, nós vamos ter a explicação de Kardec, não só no 4, mas nos outros também, mas é porque nós vamos hoje começar pelo item 4. Então vejamos o que nos diz Kardec. Continuando aqui o tema, que é não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que não pode ser compreendida por todos. Porque quando Jesus coloca a verdade em parábolas, em histórias, fala do pai, dos filhos, dos trabalhadores, da vinha, da pescaria, quando ele coloca do grão de mostarda, da mulher que perde uma moeda, então quando ele coloca a verdade através de alegorias, que seriam esses personagens seriam alegorias para contar sobre a verdade, Kardec então diz, por que ele diz que não se deve colocar quando ele mesmo oculta, não é? Ele mesmo oculta que não pode, a verdade que não pode ser compreendida por todos, não é? O sentido das suas palavras. Eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Então aí ele responde trazendo mesmo o pensamento de Jesus. Eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento, pois a vós eu vou-lo digo. Então aqui Jesus, como nós vimos no item 3, ele diz aos discípulos, porque os discípulos estão sempre com ele, e ele pode então aprofundar a mensagem. Mas ele não diz isso ao povo, porque é como aquela pessoa que está lá dentro da caverna. Se jogar uma luz na cara dela, ela fica cega. Não é? Então não é bem assim que se deve fazer. Tem que se ir fazendo a pessoa se acostumar pouco a pouco com a luz. E continua Kardec a dizer assim, quer dizer, a dizer e a trazer a fala de Jesus. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças. Então, diz Kardec que Jesus tratava com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Não significa que é preciso inconsideradamente, ou seja, sempre, de qualquer forma, revelar todas as coisas.
todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Então nós temos isso aonde? Aonde? Na escola. Escola. Vamos falar sobre natureza no primeiro ano. Vamos falar sobre natureza no nono ano, aprofundando e com aspectos totalmente diferentes ao nível de inteligência daquelas crianças. No primeiro ano é um, no nono ano é outro. Assim também com as revelações das leis de Deus. E então Kardec continua ainda no item 4. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas é como tentarmos ensinar trigonometria para uma criança de 5 anos. Né? O que ela vai dizer? Vai ficar brincando, porque nem vai prestar atenção ao que está sendo dito. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, então não é que se queira furtar, tirar a verdade da criatura humana, não, mas dar a verdade na medida em que a criatura tem condição de absorver aquela verdade, da forma como ela já pode absorver aquela verdade. Então não é negar, não é? É simplesmente saber dosar. Então, voltando a Kardec, mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, por falta de maturidade, deve cedo ou tarde ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. Então vai chegar uma hora que todos nós da humanidade vamos buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Que verdade? Essa verdade que são as leis de Deus e que nos libertam das sombras do eu, né? Das nossas próprias sombras, não da sombra do outro, porque a sombra do outro é o outro que vai ter que se libertar dela. Nós precisamos nos libertar das nossas próprias sombras. O que a prudência manda ocultar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como está lá no Livro dos Espíritos, o mal cansa. O mal é imperfeição, não é? Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então, na medida em que nós já estamos, e vejamos que a humanidade foi considerada apta para desenvolver essa sua fé alicerçada na razão no século XIX, 1900 anos depois da chegada de Jesus. Então estamos não tão crianças, ainda não estamos adultos espirituais? Não, mas não mais aquelas crianças. Então, que comem o leite embebido, o pão embebido no leite, né, bem molinho. Já temos condições de entender muitas coisas, de trabalhar muitas coisas através do nosso raciocínio, de compreender quem somos, o que estamos aqui, o que viemos fazer, não é? Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, tudo isso a doutrina espírita nos diz, ao nível da nossa condição atual. Daqui a sei lá quantos séculos virá uma outra revelação
quando tivermos condições de entender mais e mais profundamente, amplamente, a verdade? Sim, claro. Há muito mais a se saber, mas tudo a seu tempo. Tudo no momento certo. Quem determina isso? Nós? Porque já tinha que ser agora. Não, não somos nós que determinamos. Graças a Deus, né? Nós temos uma certa tendência a sermos precipitados, não é? E aí acaba não dando certo. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar nesse momento. Aí não se esconde mais. Aí se pode revelar. Por quê? Porque a razão já tem condições de trabalhar aquele conhecimento. Fé raciocinada é o que nos favorece a doutrina espírita. Porque, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Terminado isto, terminamos o item 4. O item 5 diz o seguinte, Kardec nos diz: se, pois, em uma previdente sabedoria, a providência divina não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las, né? As verdades. Ela, a providência divina, as mantém em reserva e não sob o alqueire. Não é que elas estejam sendo negadas, as verdades, mas estão ali, reservadas para o momento certo. Mas os homens que estão na posse delas, ou seja, já estão lá, sob o candeeiro, brilhando, mas os homens que estão na posse delas não as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo, senão em vista de o dominar. Então, muitas vezes, a luz está sob o alqueire e pode vir um mal intencionado e joga um pano em cima. Por quê? Porque ele tem a luz, mas não quer que ninguém mais tenha. Olha, já tivemos essas fases na humanidade. Mas hoje em dia, século XXI, talvez lá no século XIX, isso ainda se justificasse. Mas século XXI, com o Dr. Google, o que nos é negado a conhecer do que temos? Não é? Então, se botarmos lá, todos os livros da doutrina espírita são de domínio público. Pode ser baixado qualquer versão, domínio público. Então, é algo que não tem mais por que nós não nos aproveitarmos dessa luz e tentarmos impedir que o outro tenha acesso a ela. A Igreja Católica, por muitos séculos, mantendo o latim, depois que o Império Romano falava latim, não é? Mas depois o tempo passou e continuou em latim. E a Bíblia estava em latim. Quem lia a Bíblia? Quem sabia latim, ou seja, as pessoas da igreja. Então, Martinho Lutero mudou tudo, traduzindo a Bíblia para o alemão. E começou aí o movimento protestante, né, protestando exatamente isso, um acesso maior do povo às escrituras, e isso foi dando autonomia ao raciocínio e ao entendimento, fortalecendo a fé da criatura. Agora, hoje, século XXI, em que nós nem precisamos ir numa livraria ou numa biblioteca, podemos baixar no celular, né? Não temos mais como dizer, eu impedi que aquela pessoa tivesse acesso. Temos grupos de estudo das obras básicas imensos na internet, muitos. Temos grupos de estudo de vários temas. Então, está aí. Só ficamos sem saber se quisermos. Inclusive, este é um, né? Estamos aqui no nosso projeto 15 minutos. Todo dia, um pouquinho, todo dia, um pouquinho. Foi assim
que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo ser humano normal, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver, ler com os meus olhos e procurar entender. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Na hora certa, e o autor assim determina. Se está aí, é porque já pode ser conhecido, e aí já depende de mim. Tudo que está oculto será revelado um dia, e que o homem não pode ainda compreender na terra. Então, que ele ainda não pode, um dia poderá e lhe será revelado. Lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados e quando estiver purificado. Neste mundo, ele ainda está no nevoeiro. Neste mundo, aqui, o planeta Terra. Então, damos por concluído o item 5 também. Qualquer dúvida, basta que coloquem, mandem nos comentários, ok? E nós ou respondemos lá, ou se for de interesse geral, trazemos para cá. Está bem? Então, amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.